Inventário Cultural de Bragança é composto por 3 principais tópicos: saberes e fazeres, ritos e festas e tesouros humanos. Reunindo a diversidade de elementos extraídos de usos e costumes culturais ao longo de quase 400 anos de história, baseado em dados de pesquisas feitas em diversas localidades do município de maio de 2007 a dezembro de 2008. Fazeres e saberes. Derivados da mandioca. Massa. Após o plantio e a colheita, o processamento da mandioca começa com a produção da massa, que serve de matéria-prima para diversos produtos. Depois de colhida e colocada de molho em um igarapé por 5 dias, a raiz é descascada, ralada e levada ao tipiti, onde é espremida para que seja separado do sumo, o tucupi. Então ganha a consistência de massa, que servirá de base para os demais produtos derivados. Farinha. Após ser retirada do tipiti e colocada para secar, a massa é esfarelada e passada em peneira de furos largos, caindo sobre um tacho aquecido em um típico forno de lenha, mexendo sem parar. É assim que o Bragantino faz o elemento mais frequente nas mesas de todas as casas do município: a farinha de mandioca. Beiju e bolo de massa. Há outros comestíveis derivados da mandioca que também fazem parte da cultura bragantina. Os mais frequentes são o bolo de massa e o beiju, que ainda são vendidos no mercado municipal de Bragança. Mandiocaba. A mandiocaba é a maior de todas as variedades de mandioca. Além da diferença em comprimento e diâmetro, a mandiocaba apresenta grande teor de líquido e glicose, o que a caracteriza pela textura doce e suculenta. O produto feito à base de mandiocaba é a mandicoeira, iguaria tradicionalmente vendida na feira e nas portas de cemitérios no dia de finados. Guarumã. O guarumã é a principal fonte de matéria-prima dos utensílios usados no processo de beneficiamento artesanal da mandioca e seus derivados. Paneiros. O paneiro é uma espécie de cesto com textura telada à base de fibras de guarumã, utilizado no armazenamento e transporte de mercadorias. Cerões. O cerão é outro tipo de cesto usado para transporte de pequenas cargas. Maior e mais reforçado do que os paneiros, os cerões são geralmente feitos de cipó, ou então com fibras de guarumã bem grossas e resistentes. Tipiti. O tipiti usado na cadeia produtiva da mandioca também é feito com fibras de guarumã, assim como o abano, a torda e a meia-zaba, para proteger do sol e da chuva, são feitas à base de fibras de guarumã ou palha. Rodo e coxa. Além do guarumã, a madeira também é utilizada para a confecção de utensílios usados na cadeia produtiva da mandioca, como no rodo, utilizado para mexer a farinha durante o processo de torração no tacho. Na coxa, também chamada de canoa, que é talhada no tronco de uma árvore, recipiente que serve para armazenar a massa da mandioca depois de espremida no tipiti. Cambito e cangalha. Cangalha e cambito são utilizados como atracação para cargas em cavalos e jumentos. A diferença entre um e outro é que o cambito é um engate aproveitado do formato natural de um galho em V e a cangalha é moldada em madeira maciça no mesmo formato, porém sendo bem mais resistente ao peso de cargas.
Rabeca. A produção de rabecas é uma peculiaridade de Bragança, onde além do instrumento ser usado pela marujada, também faz parte de grupos regionais. Cerâmica. Cerâmica da Vila Quiera. O artesanato típico da Vila Quiera ainda é produzido na olaria da família Furtado. A técnica foi repassada de geração em geração, herança dos índios, primeiros moradores da comunidade onde Bragança foi fundada, às margens do rio Caeté. Fazendinha. Além da produção da Vila Quiera, Bragança tem como referência a confecção de vasos de argila em diversos tamanhos e formatos na Fazendinha. Lá, a produção seriada de telhas e tijolos ainda é a principal fonte de renda dos moradores. Ritos e festas. Bois e pássaros. Os bois bumbás e os cordões de pássaros se mantêm na quadra junina em Bragança. O espetáculo, que reúne música, dança e muitas cores, se renova e fortifica a cada ano, sem perder a essência da tradição. Festividade de São Benedito. A festividade de São Benedito é a manifestação religiosa folclórica mais significativa do município de Bragança. O evento foi introduzido pelos escravos no final do século XVIII. Esmolações. Os preparativos para a festa começam em meados de abril.